Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês uma curiosidade médica e uma mensagem para os colegas que estão se formando em medicina, né? E que vão optar por uma carreira, né? Dentro das especialidades que existem na medicina, que são várias, né? Eu optei por ginecologia e obstetrícia, né? E o que eu quero aconselhar a todos os colegas que pretendem fazer especializações em cada área da medicina? Que vocês sejam peritos no que façam, que não façam de uma residência, tipo assim, um lazer. Ah, eu vou fazer por fazer porque meu pai pediu, meu pai era isso, eu segui a carreira do seu pai. É bacana seguir a carreira do pai, mas pensem que às vezes o pai seguiu uma linha na medicina que você não está gostando, você não gostou. E não é ruim você mudar. Então, o que eu aconselho a você? A fazer bem feito o que você se propõe a fazer na medicina. Aconteceu um fato curioso, pessoal, na minha carreira como médico. Eu comecei minha carreira e me dediquei a fazer ginecologia e obstetrícia. Eu fiz em Campinas, na maternidade de Campinas, né? Eu sou da região, daqui da região de Campinas, hoje eu moro em Montemor, mas sou da região de Campinas. Então, eu me especializei na maternidade de Campinas, que tinha muito volume, e eu me esmerei e me dediquei muito, né? E eu aprendi uma técnica. Eu nunca esperei que essa técnica que eu aprendi de cirurgia teria que servir um dia para alguém da minha família, pessoal. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi uma técnica chamada de esterectomia vaginal. A esterectomia vaginal nada mais é do que tirar o útero por baixo e colocar a bexiga para cima. Por quê? Geralmente, quando você faz uma esterectomia vaginal, é porque a queda, o prolapso do útero e da bexiga foi total. Praticamente está tudo para fora. E quem tinha essa patologia, pessoal? A minha mãe. E a minha mãe me liga, eu estava em São Paulo, ela estava em Belém do Pará, ela me ligou que teria que fazer essa cirurgia. E o médico que ia fazer essa cirurgia estava em Belém. E eu sou autor de livro, eu tenho um livro escrito na medicina, na obstetrícia, e mandei uma dedicatória para esse colega médico em Belém. E disse para ele, e disse para minha mãe que eu ia participar da cirurgia, olhando só, é claro, né? Eu iria para lá para participar olhando, né? Eu ia participar, dando uma força para minha mãe. E chegando lá, para minha surpresa, o médico não preparou uma reserva de sangue, pessoal. Então, quem sabe que é uma esterectomia vaginal é uma cirurgia grande na ginecologia. E você não pode operar uma paciente, que seja de qualquer idade, que vai fazer uma cirurgia de esterectomia vaginal sem reserva de sangue. E aí eu fiquei surpreso, porque antes de eu ir para a cirurgia, eu estava em casa e a minha sobrinha, que é advogada, me ligou. Ela não é médica, ela me ligou. Tio, o médico que vai operar a avó não reservou sangue, mas falou que vai fazer assim mesmo. Eu falei assim, olha, é o risco, né? A minha mãe nessa época tinha 78 anos. Olha o risco. E, para minha surpresa, eu falei, olha, ele é muito bom, porque para o médico ter essa coragem, ele tem que ser muito perito, fazer a cirurgia rápida, cauterizar tudo para evitar sangramento e não precisar de sangue. Isso pode acontecer. Então, eu não contestei nada. Aí eu esperei ir para o hospital. Engraçado que quando ele soube que eu estava em Belém, na cidade, e queria assistir a cirurgia, ele cancelou a cirurgia da minha mãe. Então ele cancelou a cirurgia da minha mãe. Conclusão, minha sobrinha que é advogada queria processar o médico. Eu falei, não processa não, deixa quieto, eu vou levar minha mãe para São Paulo e eu opero, junto com uma amiga minha que me ensinou a fazer uma técnica que é a histeria vaginal, eu opero lá em Campinas, em São Paulo. Isso aconteceu, pessoal. Mas a surpresa maior não foi essa, pessoal. Foi o dia da cirurgia, aqui em São Paulo. Nós operamos minha mãe em Capivari, que é uma cidade pequena aqui da região de Campinas, né? E chamei a colega que me ensinou a técnica cirúrgica da histeria vaginal, uma colega muito perita, que sabe fazer isso de cara, de trás para frente, frente para trás. A mulher é uma fera na esterectomia vaginal. Então eu indiquei a pessoa que eu mais confiava e que me ensinou essa técnica. Só que depois eu propaguei isso bastante, eu operei talvez mais do que ela, né? Porque eu fui para uma área em Campinas onde era um convênio mais frágil a nível financeiro. E ela tinha ido para a Unimed, que é um convênio mais forte aqui na região de Campinas. Então eu operei bastante pacientes na histeria vaginal, mais do que ela. Então talvez não sei se foi isso que aconteceu na hora da cirurgia. Conclusão, na hora da cirurgia, a colega que ia operar minha mãe se declinou e disse, opera você que eu te auxilio. Então, pessoal, eu tive que operar minha própria mãe em cima da hora. Então vocês imaginam a tensão, mas deu tudo certo. Eu operei minha mãe por histeria vaginal. Ela teve alta em 24 horas.
A minha mãe tem 90 anos atualmente e eu fui operado aos 78 e bacana que ela diz o seguinte: meu filho, agradeça a médica que me operou. Toda vez que eu vou ver a minha mãe, que mora em São Paulo, vou a Belém ver minha mãe, ela manda dar um abraço e agradecer, que até hoje ela não sabe que quem operou ela não foi a minha amiga, fui eu que operei minha própria mãe. Então o que eu aconselho? Que vocês façam da medicina, da área que vocês escolherem, um sacerdócio, pessoal. Se dedique ao máximo, porque às vezes tem coisas na vida que vocês vão ter que ser submetidos e não estão esperando. Então, tudo aquilo que eu fiz de bom para as pacientes em Campinas, na região de toda São Paulo, serviu para minha mãe. Então, de tanto eu operar a esteria vaginal e ser bem sucedido, eu tive coragem de operar minha própria mãe. Porque se eu não tivesse essa confiança, eu teria parado, ela estava anestesiada, a gente suspenderia a cirurgia. Eu tive coragem de operar minha própria mãe. Então se dediquem, esse é o conselho que eu dou para todos os colegas médicos, principalmente que querem seguir a ginecologia obstetrícia, que é uma área super delicada, é a área mais processada na medicina, mais do que a cirurgia plástica. Então se dediquem, sejam excelentes residentes, peritos no que façam. Façam da residência de vocês um sacerdócio, porque um dia vocês podem precisar para a própria família de vocês, tá bom? Um abraço a todos e essa é uma curiosidade que eu queria passar para todos vocês. Um abraço.